Gênesis 12, nós vamos falar, receber do Senhor mais um pouquinho sobre a trajetória para Canaã. E agora o personagem dessa trajetória é Abraão, o pai da fé. Amém. Queridos, nossa trajetória, Deus requer de nós que nós creiamos, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos atitudes de fé para alcançar, para chegar no lugar que Ele determinou para as nossas vidas. Vamos ler aí, Gênesis 12, versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o Senhor está te dizendo, sai. Amém? Deus, Ele traz para Abraão um chamado extraordinário, de viver um tempo extraordinário. Querido, você tem que ter discernimento do tempo que você está vivendo. Você precisa ter discernimento de onde Deus quer te colocar. Abraão recebe o chamado de Deus, mas ele não tinha a localidade definida. Deus não falou para onde era nessa localidade, mas era Canaã. Mais na frente Abraão chega na Canaã. Então Deus chama para ele para sair de um lugar de comodismo, de um lugar onde ele estava acostumado a viver uma vida boa, uma vida tranquila, mas Deus tinha mais para ele. Talvez você chegou aqui essa noite vivendo uma vida tranquila, mas Deus tem mais para você. Amém? E se você não está vivendo essa vida tão tranquila assim, Deus também tem lugares altos para você. Amém? E Deus chama Abraão e fala para ele: olha, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha uma lojinha lá com o pai dele de ídolos, na cidade do pai dele. Mas Deus tinha para Abraão uma descendência numerosa. Deus tinha para Abraão uma grande chamada, como Deus tem para você. Uma grande trajetória, uma caminhada, mas essa caminhada seria uma caminhada de vitória. Se você é da fé, como Abraão, Deus tem uma caminhada de vitória para você, querido. Tudo que fica parado fica velho. Tudo que fica estacionado passa do ponto, passa do tempo. É tão ruim a gente perceber vida de pessoas acelerando, pessoas alcançando, e muitas vezes nós olharmos para nós e percebemos: eu poderia esse ano ter feito tantas coisas, mas eu dei voltas, eu estacionei e nada aconteceu. E essa data, esse tempo, é um bom tempo para a gente pensar sobre isso, irmãos. Porque estamos chegando aí perto da virada. Mas o novo de Deus pode começar hoje na sua vida. Se você crê, o novo de Deus pode começar hoje. Um dia Jesus estava falando e alguns saduceus chegaram para Jesus e falaram assim, começaram a questionar Jesus pedindo um sinal. E às vezes você vê que essa noite pedindo um sinal, uma resposta, uma saída, sabe? E Jesus, ele disse para eles: olha, vocês sabem observar o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, mas vocês não conseguem discernir o tempo. Querido, muitas vezes nós somos assim. Nós conseguimos observar o tempo, mas nós
não conseguimos discernir o tempo que Deus tem para a nossa vida. Era um tempo onde Jesus estava vindo para mudar a história, mas aqueles homens não compreenderam. Querido, Jesus está aqui para mudar a sua história. Eu quero te dizer que isso aqui não é uma frase costumeira. Não. Se Jesus está aqui, não tem como a sua história não ser mudada. Mas o trabalho não é só dele, o trabalho é dele com você. São os dois juntos. Então, Deus faz uma promessa para Abraão. E Deus viu que essa promessa era muito boa, que ele seria muito abençoado. E Deus quis compartilhar essa promessa para mim e para você, quando ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Coloca a mão no seu peito aí e fala: eu sou muito abençoado mesmo. Você em Abraão é muito abençoado. Amém? Você, através do pai da fé, é muito abençoado mesmo. Então qualquer dificuldade, qualquer desafio que surgir amanhã, não pode parar. Sabe, não pode fazer você desistir. Porque você é muito abençoado. Você tem que viver. Semana retrasada eu falei que você tem que ter esse comportamento de fé. Você tem que se ver abençoado, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Você precisa ter esse comportamento de fé. Então você vai ver na trajetória do povo de Deus e de Abraão para Canaã, havia um caminhar. Ninguém ficou parado. E toda vez que eles paravam, os transtornos começavam a acontecer. Eu não quero dizer que você tem que sempre estar agindo, ou sempre tem que estar movimentando, mas é claro que precisa haver o descanso em Deus. Mas toda vez que o povo de Deus montava tenda no deserto e ficava ali por muito tempo, os transtornos começavam. Porque Deus chamou um povo para uma caminhada. A palavra não vai dizer que Jesus é a chegada. Fala que ele é o quê? Vamos ver os crentes. O que Jesus é? O caminho. Ele é o caminho. Então durante a caminhada, que é essa vida, ele é o seu caminho. É claro que você vai ter várias chegadas, mas essa chegada depende de uma pessoa que caminha e de um Deus que é o caminho para você. Você vai andar por ele, você vai pisar nele, e porque você vai caminhar nele, você vai chegar nesse ponto de chegada. Então ele é o caminho. E toda a trajetória do povo de Deus para Canaã, para o futuro, para a terra que mana leite e mel, Deus estava sinalizando: caminhe, saia do Egito, saia, Abraão, da sua terra, saia dos conceitos familiares, das visões familiares, saia da cultura da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E vai para um lugar que eu tenho reservado para você de vitória, um lugar que eu tenho reservado para você de vida. Então ele começa a falar com Abraão, e Abraão obedece. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa obedecer. Amém? Você precisa obedecer. Querido, nenhuma realidade que você está vivendo hoje pode tirar de você a promessa que Deus tem para a sua vida. Toda realidade tem que se dobrar diante da promessa que Deus tem para você. Ah, eu estou doente. Essa realidade tem que se dobrar diante da cura. Ah, eu estou enfrentando problemas financeiros. Essa realidade tem que se dobrar diante da promessa que Deus tem para a sua vida. Ah, eu estou desempregado. Essa realidade tem que se dobrar diante da promessa que o Pai tem para você. Amém? E foi isso que os grandes homens de Deus, como Abraão, o pai da fé, viveu. A realidade de Abraão, durante todo o percurso da caminhada para Canaã,
ele esperava ter um filho. Ele queria ser pai, mas ele era estéril. E quando ele sai, quando Deus dá para ele essa direção dele sair aqui em Gênesis 12, ele já tinha 75 anos. Mas ele queria um filho, e ele era estéril, e a esposa era estéril. Mas nessa trajetória de querer ser pai de um, Deus tinha uma promessa que ele seria pai das nações. E Deus cumpriu a promessa. Por isso, querido, que os pensamentos que Deus tem para você são muito maiores do que você pode imaginar. Você veio aqui pensando numa moto? Você veio aqui pensando num carro? Você veio aqui pensando em ter uma casa? Meu querido, Deus tem muito mais do que isso para você. Deus tem muito mais do que isso. Os pensamentos do Senhor são maiores. Abrão significava pai, mas Deus trocou o nome dele. Deus transformou Abrão em Abraão, pai das nações, pai de muitos. Eu não sei o que você está buscando, o que você está esperando nesses dias antes dessa virada, mas eu quero te dizer que isso que você está pedindo, que isso que você está vindo colocar diante do altar do Senhor, isso que você vai colocar no seu projeto de vida nesse mês de dezembro, querido, é muito pequeno ainda perto do que Deus tem para você. Então, conecte o seu coração e a sua mente com a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Amém? Faça isso. Faça isso. Deus está esperando um posicionamento do povo dele. Sabe, Deus já fez uma agenda com você. E tem agendas que estão escritas a data do casamento. Que está escrito a data da sua empresa ser aberta. Que está escrito nessa agenda a data da sua cura, do seu milagre. Querido, Deus tem uma agenda que já está pronta. Assim como Ele tinha para Abraão, Deus tem para você. Mas você precisa ter um plano de ação. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você precisa ter um plano de ação. Você precisa ter um plano de ação. Esse plano de ação significa uma atitude da sua parte. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano, como que eu vou chegar lá? Eu já sei que Jesus é o caminho. E que eu tenho que andar nesse caminho. Mas eu preciso também fazer um plano. Eu preciso determinar, e a trajetória de Abraão para chegar na Canaã foi uma trajetória de fé, de obstáculos, de sacrifício também. E eu quero te dizer que você precisa ter um plano. Sabe por quê? Porque Deus vai tratar cada um de nós, cada um, segundo as nossas atitudes. Quando Jesus foi tratar com Zaqueu, Jesus tratou com Zaqueu segundo a atitude dele de arrependimento, não foi? Ele subiu na árvore. Ele tocou o coração de Jesus porque ele estava arrependido. Quando Jesus foi tratar com o jovem rico, Jesus tratou com o jovem rico segundo a ostentação dele. Quando Jesus foi tratar com a mulher samaritana lá no poço, Jesus tratou com aquela mulher segundo a vergonha que ela vivia, porque ela ia ao meio-dia tirar água do poço. Diante de tanta vergonha que ela vivia. Quando Jesus foi tratar com a mulher Ciro-fenícia, a mulher dos cachorrinhos, que Jesus falou para ela, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava tratando com orgulho daquela mulher, porque os sírios fenícios, eles eram orgulhosos. Quando Jesus foi tratar com Pilatos, Jesus tratou Pilatos como um homem covarde. Você entende que Deus vai te tratar segundo as suas atitudes? Você entende que você precisa ter uma atitude de fé? Quando Deus tratou com Abraão, Deus tratou com Abraão como?
como o pai da fé. A Bíblia vai falar que quando Abraão foi entregar Isaac no altar como oferta, querido, Deus disse para Abraão: não faça mal ao menino. E por conta daquela fé, aquilo foi imputado a ele, respaldou Abraão como justiça. Ele foi imputado aquilo como justiça. Então, querido, Deus vai tratar cada um de nós segundo o que precisa ser transformado aqui dentro. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, porque eu preciso muito ser transformado. Por isso que nós temos que ter um coração arrependido. Querido, você tem que ter um coração arrependido e um coração obediente. Vocês lembram o rei Ezequias, quando o rei Ezequias, o profeta chega para ele e fala: você vai morrer. Aquele homem, ele virou para a parede, ele começou a orar. Ele se arrependeu. E porque ele teve um coração rendido e arrependido, o profeta, lá saindo do palácio, volta para trás e fala: Deus falou que te acrescentou mais 15 anos de vida. Um coração rendido, arrependido e obediente, querido, muda até decretos de Deus. Então nós precisamos ter esse coração. E Abraão, ele tinha esse coração. Querido, a promessa de Deus, ela é condicional. Fala assim: eu tenho promessa, mas ela é condicional. Ela é condicional. Deus quer fazer na sua vida. Existem coisas que Deus já fez no mundo espiritual por você, mas e a sua parte? Deuteronômio 28 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes. É condicional. Depende de você. Se você quiser e se você ouvir, se você tiver atitude de fé, se você se dispor a caminhar para essa Canaã, se você não ficar parado, mas caminhar para essa Canaã, você vai alcançar a sua promessa. A gente vai ver na vida aqui de Abraão também, que houve um momento de frustração, e vai ter momentos que você vai ter que escolher entre a fé e a sua decepção. Porque vai ter dias que você vai estar decepcionado. E nos dias que você estiver decepcionado, porque você está esperando, porque a resposta ainda não veio, porque a bênção ainda não veio. O dia que você estiver decepcionado, querido, vai ser o dia que você vai colocar mais a sua fé em ação. Vai ser o dia que você vai ter que ter mais firmeza de fé. Vai ter que ser o dia, como diz o apóstolo Paulo, que você vai ter que batalhar pela sua fé. Você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear pela sua fé. E teve um dia que Abraão foi para dentro de uma tenda. E naquela tenda ele começou a olhar para as suas misérias. Ele já tinha quase 100 anos. Deus já tinha dado tantas conquistas para ele. Mas ele estava decepcionado. Faltou uma promessa. Faltou o filho. O Senhor não disse que eu seria pai das nações? Capaz que o Senhor estava querendo dizer que era o meu servo Eliezer. Aquele menino que eu brincava quando era criança. Capaz que essa promessa do Senhor é meia boca. Eu não entendi direito o que o Senhor quis dizer. Isso não é ter filho que vem de mim, descendência de nações. Isso não é para mim. Eu acho que o Senhor se enganou. Eu sou um velho. Quantas vezes você já se pegou assim, dizendo que você é para Deus? Ou
Ou dizendo para Deus, não, a promessa do Senhor deve ser aquilo ali, é meia boca, não é bem isso não, não é um filho meu não. E foi quando Deus chega na tenda dele, do lado de fora, querido, porque na hora que você estiver assim, Deus não vai entrar dentro da sua tenda, do seu quadradinho de tristeza, de lamentação e de decepção, não. Porque a promessa que Deus tem para você não cabe no seu quadrado. Graças a Deus por isso. A promessa que Deus tem para você não cabe na sua limitação. Não cabe na sua tenda. E Deus chama ele para fora. Abraão, vem para fora. E ele está lá lamentando. E Deus chama ele e ele sai para fora. E quando ele sai para fora, Deus toca nos olhos dele. Deus mexe com a visão dele. E Deus manda ele contar as estrelas do céu. Começa a contar, Abraão. Conta as estrelas se é que você pode. Você consegue? Abraão olhou para o céu e falou, não, Senhor. Conta a areia do mar. Não, Senhor. Assim vai ser sua descendência. Olha o que eu tenho para você, é muito maior do que isso. Você está achando essa dimensão, você está achando muito grande, você está achando extraordinário a quantidade de estrelas e de areia. Assim vai ser sua descendência, muito maior do que isso. Querido, eu quero te dizer, talvez hoje você chegou aqui num lugar que está limitando a sua visão. Talvez você chegou aqui querendo fazer Deus caber na sua limitação. Não vai adiantar. Porque o que Ele tem para você é bem maior. E é bem melhor. É bem melhor. Aplauda Ele mesmo. E você precisa ampliar a sua visão essa noite. Crer acima da sua realidade. O que me trouxe aqui foi eu crer acima da minha realidade. O que vai me levar onde eu quero chegar é o meu posicionamento de fé, além da minha realidade. Mas Deus está esperando uma atitude. Deus está esperando um plano de ação da sua parte. Deus está esperando que você se mova pela fé. Não fique parado, não fique estacionado. Deus não quer que o povo dele vive atrasado. Entra ano e sai ano, você olhar para a sua vida e perceber que você não rompeu. É tempo de rompimento na sua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é tempo de rompimento na sua vida. Sabe uma coisa que eu percebo que Abraão tinha? Ouvidos para ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem, ficar parado já é recusar, viu? Se vocês recusarem e forem rebeldes, serão devorados à espada. Você tem que ser violento no reino de Deus. Como o pastor ministrou aqui esses dias, você tem que provocar seu milagre. E tem territórios, queridos, que o diabo não quer que você entre. Por isso ele te coloca desânimo, fraqueza. Territórios que Deus já preparou para você. Onde tem gigantes. Nesses territórios tem gigantes. Quando o povo saiu do Egito para Canaã, eles foram espiar a terra e eles perceberam que naquelas localidades tinham gigantes. E que eles precisavam entrar
e render aqueles gigantes, e vencer aqueles gigantes. Querido, um dia eu fui em Goiânia com a minha irmã, ela estava com câncer, graças a Deus, já vai fazer 3 anos, ela está curada. E eu fiquei um tempo com ela, uns dias lá. E quando eu cheguei, a gente ficou num quarto que tinha uma senhora. E uma senhora e sua filha, essa senhora também estava com câncer. E naquela primeira noite, olha como os demônios são territoriais. Naquela primeira noite, num local onde só tinha pessoas com câncer. Minha irmã sabe disso. Naquela primeira noite, eu deitei, fui dormir. E quando foi de madrugada, apareceu para mim um demônio muito grande, muito forte, com a cabeça raspada, representando uma pessoa que está em tratamento, né, contra o câncer. Mas ele era muito forte. E ele falou para mim: o que você veio fazer aqui? Percebe a autoridade que você tem? Percebe a autoridade que a gente tem, que aonde a gente pisa, o diabo fica furioso, porque ele sabe que ali a gente leva a cura, a gente leva a libertação. Querido, paz não é não ter dificuldades e circunstâncias. Paz é você ter autoridade sobre o caos. Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada te fará dano algum. E aquele demônio falou para mim: o que você veio fazer aqui? Ele estava furioso comigo, porque eu cheguei naquele lugar e comecei a orar. E durante os 8 dias que eu fiquei com ela lá, eu orei. E ele disse: o que você veio fazer aqui? E ele estava furioso, ele veio para cima de mim. E a senhorinha viu. A senhorinha, bem velhinha que estava lá, ela viu e ela começou a gritar. Eu e ela, nossa visão estava aberta, e ela começou a gritar: tira ele daqui, tira ele daqui. E ela gritando, e a filha acordou, falou: mãe, você está doida? Vamos lá no banheiro lavar o rosto. Que isso, mãe? Não tem nada disso aqui não. E a senhorinha começou a descrever do jeitinho que eu tinha visto. Aí ela foi lá no banheiro, lavou o rosto, voltou. Quando ela voltou, eu olhei para ela e falei: senhora viu, né? Aí eu falei para ela: eu também vi. Aí ela estava com o olho arregalado, assustada. E eu falei para ela: eu vou orar pela senhora, para a senhora dormir em paz. Queridos, tem demônios territoriais que não querem te permitir entrar em lugares que Deus tem para você. Por isso você precisa ser violento no espírito. Por isso você precisa se revestir de Deus. Por isso a sua caminhada não tem que ser uma caminhada de meias verdades ou mais ou menos. A sua caminhada tem que ser uma caminhada de fé. Porque a sua atitude vai revelar se você vai entrar nessa terra boa que mana leite e mel ou não. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos fazer essa trajetória de vitória. Abraão, ele creu, ele teve fé. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Até acima daquele filho que ele tanto desejava. Até acima daquela bênção que ele esperava. E Deus conhece seu coração. E Ele sabe se você vai amar mais a bênção do que Ele. Então, querido, ame a Deus acima de todas as coisas. Saia dessa inércia, saia para fora dessa tenda. Morto não tem reflexo, morto não tem sentimento, morto não sonha.
Graças a Deus que nós temos a vida de Deus em nós. E por isso nós avançamos, nós alcançamos, nós entramos em lugares onde tem gigantes, terras habitadas por gigantes, mas nós somos matadores de gigantes. Amém? Cadê os matadores de gigantes aqui? Nós somos os matadores de gigantes. Somos como Josué, como Caleb. Nós entramos na terra que é nossa por direito. O Senhor nos deu. Por isso nós tomamos posse. E eu quero te convidar a ficar de pé, para você tomar posse essa noite. Oh! Vai sair da sua cabeça e vai para os seus pés. Essa caminhada. O entrar nessa terra vai sair daqui, ó, da mente, um sonho de um dia. Um sonho que um dia você sonhou. Algo que você idealizou vai sair da sua mente, vai passar por seus pés. E você vai caminhar em fé rumo à sua Canaã. E lá você vai herdar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Porque é aquilo que o seu Pai te preparou. Eu quero orar com você. Pai, essa noite, levanta matadores de gigantes. Levanta filhos e filhas que entram em territórios habitados. Entra, Pai, em territórios de gigantes. Sabe o que o Espírito Santo está me falando? Que tem casas que teve pessoas que construíram com todo carinho para elas, mas Deus fez construir para você. É você que vai entrar lá. Deus vai abençoar essa vida, essa pessoa de outra forma. Tem lugares em empresas, tem lugares que Deus reservou para você. Localidades dentro dessa cidade, territórios dentro dessa cidade, onde você vai abrir sua empresa, onde você vai começar o seu negócio. Deus quer te honrar. Pai querido, levanta, Pai, os matadores de gigantes. Se eu estou prepara os nossos pés.